irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira, meditando na palavra do Senhor, meus irmãos. E hoje nós vamos começar o último capítulo de Ezequiel, capítulo 48, que fala sobre uma herança, uma porção igual para todas as tribos de Israel. E nós vamos estudar a origem das tribos de Israel. Eu gostaria de ler em Ezequiel 48, versículo 1 ao 7, que vai tratar das tribos do norte, certo, meus irmãos? E todos eles iriam ganhar uma porção igual da terra. Vamos lá, são estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte. Então, nós vamos hoje só falar das tribos do norte nesses primeiros 7 versículos. Desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente, Dan terá uma porção. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui algo simbólico sobre a vinda do Senhor Jesus e seu reinado sobre a terra, seu reinado messiânico. E se nós formos olhar em Apocalipse capítulo 7, a tribo de Dan não é mencionada. Então aqui nós estamos vendo algo simbólico, certo, meus irmãos? Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Aser, uma porção. Limitando-se com Aser desde o lado oriental até ao ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés desde o lado oriental até ao ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben desde o lado oriental até ao ocidental, Judá, uma porção. Então aqui nós temos as tribos do norte, vou repetir o nome delas: Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Em Apocalipse 7 não é mencionado Manassés e Efraim, porque é mencionado a tribo de José. E eu gostaria só de falar um detalhe de Apocalipse capítulo 7, certo, meus irmãos, que fala sobre as tribos, e aqui falam dos selados. Versículo 4, Apocalipse 7, versículo 4. Quem faz parte do reino de Deus, desse reinado, meus irmãos? Aqueles que foram selados, aqueles que foram revelados. Então é isso que está falando em Ezequiel também, e é o que nós vamos ver. Então ouvi o número dos que foram selados pelo Espírito Santo, meus irmãos, presta atenção. Então, quando falamos de tribos, não falamos de uma tribo terrena, mas nós falamos daqueles que são selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí começa uma lista aqui também, que tem algumas diferenças ali com Ezequiel. Por exemplo, aqui não consta a tribo de Dan, que no Antigo Testamento é no final amaldiçoada. Mas, meus irmãos, eu quero contar a história, meus irmãos, de como nasceu essas tribos. E isso está no livro de Gênesis 29 e 30. E hoje eu queria falar somente dos filhos de Lia, certo? Em Gênesis 29. Vamos lá, meus irmãos, Gênesis 29, versículo 31 ao 35. Então, aqui nós temos a história de Lia, meus irmãos, que foi esposa, a primeira esposa de Jacó, mas Jacó não era apaixonado por ela, ele era apaixonado por Raquel. Mas no dia das núpcias,
o pai deu um jeitinho de colocar Lia no lugar de Raquel, e quando Jacó acordou, lá estava ele com essa esposa, a Lia. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para então, né, pagar o preço de estar com Raquel. Então foram 14 anos de trabalho. Então, meus irmãos, é muito triste essa história, né? Muito triste mesmo. Versículo 30, se você olha aqui, né? E coabitaram. Então, Jacó, ele se deitou com Lia, coabitaram, mas veja bem a situação dessa mulher, olha só. Então, nós vamos começar a contar o nascimento dessas crianças que deram, então, origem a essas tribos de Jacó, tribos de Israel, porque o nome de Jacó depois é transformado em Israel. Vamos lá. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então aqui já começa uma situação muito triste, uma situação infeliz para essa mulher. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos, por causa de Raquel, a quem Jacó amava. E aí começa-se a nascer os filhos de Jacó, certo? E começa no versículo 31 sobre o significado de Lia, meus irmãos, um significado muito triste. Olha só. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, meus irmãos, olha só. Não sei se você já teve esse sentimento, né, de ser desprezado. É um sentimento muito ruim. Então, ela era odiada, né? Ela não foi uma mulher desejada, né? Ela foi vítima de uma situação, certo? E ela sofria com isso. Mas o Senhor viu, porque é o Senhor que tudo vê. Lembra da história de Agar? O anjo do Senhor que apareceu para Agar, mandando ela voltar, né, para a casa. O Senhor vê todas essas coisas, meus irmãos. Tudo que acontece debaixo do sol, Deus está enxergando. Ele enxerga o sofrimento. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, esse é o significado. E aí ela começou a gerar filhos. Versículo 32. E aí começa, então, né, o início das tribos. Versículo 32. Então, você vê que foi concebido assim numa situação de tristeza, mas Deus viu essa tristeza e abriu o ventre, né, de Lia, a desprezada. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, o primogênito, né, Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição. O Senhor viu a minha aflição. Certo? Exatamente. Esse foi o primeiro filho. O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora amará o meu marido. Então, ela entendeu que, tendo um filho, o marido dela iria amá-la. Bom, meus irmãos, isso é outra história. Isso aqui já é outra história, mas o Senhor atendeu à aflição dela, né? Ela orou. Versículo 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então, Deus viu que ela era desprezada, que ela era odiada, que ela não era a mais amada, e Deus deu outro filho. Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão.
Então Deus ouviu a oração dela, o clamor dela, do sofrimento dela que ela estava sentindo, que ela era desprezada. E aí o versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez, quer dizer, desta vez, na hora do terceiro filho, né, desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Então, o que ela tinha como objetivo? O amor do seu marido. Ele se apegará a mim. Deus ouviu que eu sou desprezada, o Senhor viu a minha aflição, e agora o meu marido se apegará a mim. Glória a Deus. Certo, meus irmãos? Mas no capítulo 30, a saga continua, meus irmãos. Vai dar o que falar. E vocês sabem, né, que Levi, da tribo de Levi, presta atenção, meus irmãos, nós estudamos muito no livro de Ezequiel. Vêm os levitas, e daí da família dos levitas, a família de Arão se tornam sacerdotes. Tem os sacerdotes e tem o sumo sacerdote. Então, essa família Levi, a família de Levi, ela não herdaria terras. Por quê? Porque elas seriam, então, com esse ofício de sacerdotes, certo? De novo, aí o versículo 35, de novo, o quarto filho que ela teve, de novo concebeu e deu à luz um filho. E aí, né, ela não cita, graças a Deus, ela não cita o marido, mas parece que ela agora está pensando nas coisas lá do alto, ela está realmente louvando ao Senhor. Esta vez, graças a Deus, algo mudou em Lia. Certo, meus irmãos? É como João na ilha de Patmos, né, preso. Ele estava preso, mas ele estava em espírito, recebendo as revelações do Senhor, sendo consolado pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui algo muda, porque ela mudou o foco, né? Ela volta-se agora para o Senhor, para o Senhor. A disputa com Raquel vai continuar, mas o Senhor me vê, o Senhor me ouve e Ele é digno do louvor. Não importa a situação, entendeu? E para isso precisamos ser selados, como as tribos em Apocalipse, as tribos que possuem o Espírito Santo, que são batizados pelo Espírito Santo, sim. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. E ela falou: esta vez louvarei o Senhor. Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E aí, meus irmãos, ela é a escolhida, porque em Judá, da genealogia de Judá, é que nasce o nosso Salvador Cristo Jesus. Por isso ele é da tribo de Judá. E ele também foi desprezado. Ele sabe o que é ser desprezado. E ele sabe o que é testificar. E ele sabe o que é quando não escutam o seu testemunho. Mas ele é consolado pelo Pai. E ele adora ao Pai, meus irmãos, e por isso lhe chamou Judá. Esta vez louvarei o Senhor. Amém, amém. Na ilha de Patmos, mas no Espírito louvando o Senhor. Meus irmãos, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro da tribo de Judá, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, meus irmãos. Amém, amém. E aqui Deus já está dominando, porque Deus tem um propósito de salvar a sua humanidade, aquele que Ele chamou
àqueles a quem ele chamou, meus irmãos. Ele quer salvar, e aqui está o propósito, o filho do homem que irá nascer da tribo de Judá. A história já está sendo escrita pelas mãos do Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Meus irmãos, e é assim, independente da situação em que vivemos, temos que focar os nossos olhos no Senhor. Esta vez louvarei o Senhor. Amém, amém. E eu gostaria de ler com os irmãos o livro dos selados. Hoje não Apocalipse capítulo 7, mas o capítulo 5 de Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse 5, vamos lá, meus irmãos, versículo 1 ao 3. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora. Aqui está escrita a história da humanidade e de como Deus quer salvar aqueles a quem Ele chamou, meus irmãos. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus e somente Cristo tem a chave do significado da história humana. Isso, meus irmãos, Ele tem a chave, porque é Ele o Cordeiro de Deus que veio a essa terra e morreu por nós para nos resgatar da escravidão do pecado, da morte e de toda maldição. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o selo e de lhe desatar os selos? Quem é digno de ver a história, de cumprir a vontade de Deus na história da humanidade? Versículo 3. Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, meus irmãos, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É só Jesus, o leão da tribo de Judá, que tem a história nas suas mãos. Foi ele quem cumpriu a vontade do Pai. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 4, nós lemos agora o versículo 5, e aqui importante, né? A tribo de Judá, da tribo de Judá veio o Messias. Olha só, meus irmãos, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Não chores, Lia. Não fique aflita. Há uma esperança, um consolo. Um Deus que enviará o seu Filho, que trará um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, novas tribos, tribos seladas pelo Espírito Santo, onde não há injustiça, onde não há desprezo para aqueles que são justos. Não chores, não chores, adore o Senhor. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Agora eu louvarei o Senhor. Olhe para o Senhor, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, Lia, de você, do seu ventre, Lia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus irmãos, em Gênesis 49, vamos lá, meus irmãos, Gênesis 49, tem uma profecia para a tribo de Judá. Gênesis 49, versículo 9 ao 10. Judá é leãozinho
Da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro, né, o reino, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e a ele obedecerão os povos. Amém e amém, meus irmãos. E Jesus, ele foi conquistador, mas ao mesmo tempo que ele é conquistador, ele foi o cordeiro que sofreu como um cordeiro. Então o leão é o Messias conquistador. Ele governa, mas para esse governo ele morreu também. Ele sofreu como cordeiro. E a morte de Cristo, meus irmãos, foi uma vitória sobre todos os inimigos do povo de Deus. Ele venceu, meus irmãos. Jesus Cristo venceu. Eu gostaria de ler em 1 Coríntios, meus irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 26. É nisso que temos que pensar, no nosso Cristo vencedor, mas que ele também padeceu e morreu na cruz e por isso venceu. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Seus inimigos, Satanás, o pecado do desprezo, a morte, todas as injustiças, meus irmãos, tudo é colocado debaixo dos pés de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que ele é o leão vencedor, ele foi aqui na terra o cordeiro que sofreu. Ele foi rejeitado, ele foi morto, mas ele ressuscitou, se ascendeu e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós hoje. Amém. E na nossa aflição, hoje podemos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, quando olhamos para o alto, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo está nas suas mãos, meus irmãos. E voltando para Apocalipse capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Amém, amém. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A história da humanidade está nas suas mãos e terá continuidade. Amém, amém. Tudo está sob o controle do Senhor, então eu louvarei o Senhor. Versículo 6. Então vi no meio do trono dos anjos, porque hoje ele está à destra do Pai. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, ali no meio, ali no centro. O Senhor está no centro de tudo, da história da humanidade, mas da história das nossas vidas, porque é o Deus que tudo vê individualmente. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, meus irmãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Meus irmãos, os seus olhos são os 7 espíritos. Os espíritos, o Espírito Santo de Deus, enviados por toda a terra. O olho que tudo vê. Deus viu o desprezo
desprezo que Lia sofreu. Deus, ele viu Agar fugindo, sofrendo. Meus irmãos, ele é o Deus que tudo vê. Amém, amém. E ele sofreu como cordeiro, o Salvador, sofredor, o servo sofredor, meus irmãos. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, e hoje intercede por nós, meus irmãos. Ele padeceu. Eu gostaria de ler em Atos. Vamos lá, meus irmãos, o livro de Atos, capítulo 8, versículo 32 ao 35. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, e isso está falando de Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro, à cruz, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Sim, meus irmãos, o sofredor, o Cristo sofredor. Vamos lá, meus irmãos, Isaías 49, 7. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, Lia, o servo do Senhor, o leão da tribo de Judá, também foi desprezado, sim, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Mas veja, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e o Santo de Israel, que te escolheu. Amém e amém. E eles te adorarão. Eu agora adorarei ao Senhor, àquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro ali, o centro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Com os seus 7 olhos, o Espírito do Senhor está em toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém, amém. Enviados para uma missão mundial, meus irmãos. É isso que temos que ver na nossa aflição. Amém, amém. O que o Senhor está fazendo. Gálatas 4, versículo 6. O que o Senhor está fazendo? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Nós somos selados. Agora eu adorarei ao Senhor. Sim, agora eu adorarei o Senhor. O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém e amém. João, meus irmãos, vamos lá. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Não estou sozinha, diz Lia. Agora eu adorarei o Senhor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os seus olhos estão sobre mim e estão em mim, e esse me ensina todas as coisas e me lembra todas as coisas que o Senhor disse. Amém e amém. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade dele, que dele procede,
esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estais comigo desde um princípio. Amém, amém. Agora eu adorarei o Senhor. João 16, meus irmãos. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Amém, amém. Foi prometido e se cumpriu. E o Cordeiro é o ponto central das nossas vidas. E o Espírito, 7 Espíritos estão sobre nós, meus irmãos. É fogo, meus irmãos. E agora quero voltar para Apocalipse. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que significa poder, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tomou o livro das mãos de Deus, porque agora ele tem o domínio sobre a história. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa cheia, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agar orou, Lia orou, e entoavam um novo cântico dizendo: sim, agora eu adorarei ao Senhor. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nações. Não é Sara, Sarai, é Sara, mãe de nações. Amém, amém. Por causa de Jesus Cristo, meus irmãos. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém, amém. Sim, meus irmãos, e aqui fala dos santos, aqueles que são selados. Isso é a coisa mais importante, meus irmãos, ter o Espírito Santo de Deus em nós. E as nossas orações serão ouvidas, mas nós não estaremos presos às nossas aflições, mas estaremos adorando o Senhor com os nossos olhos nele. Versículo 9, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E continua no versículo 10, com esse hino de louvor. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, isso é o cumprimento de Ezequiel. Nós falamos somente das tribos do norte, mas serão todas as tribos seladas, aqueles que têm o Espírito Santo. Todos os que são selados reinarão sobre a terra e terão essa porção. Amém, amém. O Senhor Jesus nos comprou, Ele nos resgatou, meus irmãos. Creia para que você adore o Senhor. Eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo
Amém, amém. 1 Coríntios, capítulo 7, meus irmãos, versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Amém, amém. Agora eu adorarei ao Senhor. Gálatas, meus irmãos, vamos lá. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém, amém. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Hoje somos santos, cheios do Espírito Santo, somos selados. Amém, amém. E essa foi a compra com o sangue de Cristo. Foram comprados homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. E esses são as tribos hoje, meus irmãos, as tribos de Israel. Os que são selados, presta atenção na palavra selado em Apocalipse capítulo 7. E agora vamos adorar o Senhor. Apocalipse 5, meus irmãos. Versículo 10. E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, certo? A porção, né, que vamos receber. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E não as nossas aflições, né, meus irmãos? Porque Lia não ficou parada, né? Adorando o sofrimento dela. Mas o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor é ao Senhor. Presta atenção. Então ouvi que toda criatura que há debaixo do céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, meus irmãos. E essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos, meus irmãos. Uma mensagem de alegria, onde no final, Lia, naquele sofrimento que ela estava sentindo do desprezo, de repente, ela tem um filho, Judá. O Senhor seja louvado. Primeiro ela estava vendo somente a sua própria aflição, o seu marido, agora ele se apegará a mim, mas de repente algo mudou. Ela viu o céu, meus irmãos, ela viu aquilo que Deus iria fazer na história. Desta vez louvarei ao Senhor. Amém e amém, meus irmãos. Vamos adorar a Jesus e não o nosso próprio eu e as nossas próprias aflições. Amém, amém. Senhor Jesus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és tudo para nós. Nós Te honramos, Te glorificamos, Te exaltamos. Tu és o verdadeiro Deus. Nós não estamos no trono, nós não estamos no meio, no centro do universo, mas Jesus, Tu estás no centro, ao lado do Pai, intercedendo por nós. A Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor. E é isso que queremos dizer nessa noite, independente da história da nossa vida.
Tu tens a história da humanidade nas suas mãos e tu abriste os selos. Amém. Tu estás governando, tu estás presente em nossas vidas. Obrigada pelo Espírito Santo em nós, pelo Consolador, que nos faz lembrar das suas palavras. E nós te exaltamos nessa noite. Isso é uma libertação. Amém, amém, meus irmãos. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, somos libertos. Porque apesar de tudo que podemos passar de aflição nessa terra que está corrompida, onde o Deus desse século domina, há um que está dominando acima de todos, que é o Senhor Jesus. E aquele que está sentado no trono, a este devemos honra, e isso é a nossa libertação. E hoje, desta vez, louvaremos o Senhor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. É Ele quem está criando algo novo em nós. Amém, amém. Até a próxima quarta-feira.